a todos os amigos aqui presentes, aos internautas ligados ao primeiro Congresso Espírita Online da FEAC e da Rádio Evoluir. Muita paz para todos nós. Uma reflexão espírita em torno do merecimento humano nos leva, a princípio, a algumas questões de O Livro dos Espíritos, que assumem para nós um alto valor doutrinário. A questão de número 117 é aquela onde Allan Kardec, talvez pela primeira vez, nos apresenta o conceito da responsabilidade pessoal, mostrando que o progresso é pessoal, particular e intransferível. Kardec formula a pergunta da seguinte maneira: depende apenas do espírito apressar a sua chegada à perfeição? E a resposta: certamente. Chegará mais depressa ao alvo aquele que mais se esforça, aquele que demonstra mais vontade, mais decisão. Notem, minha gente, que os espíritos nos apresentam como construtores do próprio destino. Nos informam que ninguém fará por nós aquilo que nos compete fazer. Que tudo aquilo que nós não fizermos hoje, se for de nossa responsabilidade, teremos que fazer amanhã. Porque muitos de nós temos ainda algum grau de dificuldade de assimilar essa ideia em nossa vida. Muitos de nós vivemos mais preocupados com o melhoramento moral dos outros do que com o nosso próprio melhoramento. Quantas vezes assistimos uma palestra, nos impressionamos com algo que é dito e desenvolvemos o seguinte pensamento: pena que o fulano não tivesse lá para ouvir. O que o expositor disse encaixa direitinho nele. Quantas vezes nós, em nossos pensamentos, vamos criando ideias onde nós estamos tentando interferir no livre-arbítrio dos outros, onde nós estamos dizendo como os outros deveriam agir, como deveriam se conduzir, como deveriam fazer as suas escolhas. Quantas vezes desenvolvemos pensamento assim: mas ela tinha que ter me convidado para aquela festa, ou ele tinha que ter me ligado no dia do meu aniversário, ou eles tinham que ter dado uma passadinha lá em casa para ver papai e mamãe. Nós estamos sempre, então, dizendo o que os outros têm que fazer, como os outros têm que se comportar. Quantas vezes pessoas nos procuram no atendimento fraterno e colocam uma situação difícil de um amigo, de um ente querido? É um filho preso na droga, é um esposo equivocado no sexo, é um ente querido que gasta mais do que ganha e vive encalacrado na vida profissional. Então nos pergunta: mas o que é que o Espiritismo pode fazer por ele? E a gente diz assim: lamentavelmente, muito pouco. Orar, talvez. Orar e esperar que o tempo faça por ele aquilo que nós ainda não podemos fazer. Mas o tempo e o sofrimento, minha gente, são remédios extraordinários. Eu conheci uma jovem viciada em cocaína no mais alto grau. Várias internações em psiquiatria. Os pais eram espíritas, nos procuravam no centro, destruídos emocionalmente, tristes, deprimidos, pediam socorro, ajuda. O que fazer? Acolhíamos a família, acolhíamos o casal, mas dizíamos: vamos orar, apenas orar. Passaram-se os anos. Certa feita a mãezinha dela chega no centro, os olhos brilhando, e me diz assim: Ricardo, ela está há 6 meses sem usar a droga. E eu a trouxe ao centro espírita pela primeira vez. E me apresentou a jovem, uma moça bonita, cheia de vida. E eu então perguntei a ela: o que fez você abandonar a droga? E ela me disse assim: eu cansei de sofrer. Mas avançando em nossas reflexões, se na questão 117 Kardec nos coloca como responsáveis pela nossa evolução, bem mais adiante, na 875, ele vai questionar os espíritos com a seguinte pergunta: mas e as predisposições instintivas que nós trazemos do berço? Não são obstáculos ao exercício da nossa vontade? Notem que Kardec admite que nós renascemos
com predisposições instintivas. Porque nós, minha gente, ao renascermos, não somos como uma folha em branco, onde vamos começar a escrever uma história, nada disso. Nós somos muito mais como um formulário a ser preenchido. Preenchido a partir de itens, de quesitos, que nós fomos introduzindo em nossa longa história evolutiva. Allan Kardec vai se referir a essas inclinações que nós trazemos do berço, na questão 605A de O Livro dos Espíritos, no seu comentário, quando fala que nós temos que lutar contra dois tipos de paixões. As paixões que ele chama materiais e as paixões espirituais. As paixões materiais retratam a história da nossa espécie e se reproduz agora através de genes, que constrói um cérebro que nos predispõe a determinados traços de comportamento. E hoje a genética tem estudado o comportamento humano a partir de conjunto de genes que interagem e constrói um cérebro com circuitos, timidez, comportamento de risco, dependência química, obesidade, agressividade e violência, já se sabe, tem forte herdabilidade, ou seja, componente genético. Nós então vamos lutar, na atual encarnação, contra inclinações biológicas, resultados dos genes que herdamos dos pais. Mas nós também vamos lutar, e Kardec fala em paixões espirituais, com inclinações de natureza psicológica. Não retratam a história da nossa espécie, mas retratam a nossa história pessoal. O que nós trazemos. O pacote ao qual está inserido em nosso mundo íntimo e que vai se refletir em tendências, em inclinações, em facilidades, em dificuldades. Essas inclinações psicológicas que são inatas, porque já vêm conosco, não são construídas, são resultado das nossas experiências reencarnatórias. Os países onde vivemos, as pessoas com as quais convivemos, as decisões que tomamos, as escolhas que fizemos, tudo isso vem sob uma forma de um pacote e reflete agora com as nossas inclinações. Sejam então as inclinações de natureza biológica, que Kardec chama de paixões materiais, e as inclinações de natureza psicológica, as paixões espirituais, nós vamos lutar contra elas. E Kardec então indaga, ora, se depende apenas do espírito, disse na 117, apressar a sua evolução, mas essas inclinações que nós trazemos conosco, não são impositivos, obstáculos ao exercício da nossa vontade? A resposta dada pelos Espíritos é uma das mais importantes da codificação. Os Espíritos dizem assim: não existem arrastamentos irresistíveis para o mal. O homem sempre pode resistir ao mal quando tem vontade. Se um espírito, então, em várias encarnações, foi homicida, reencarna ele com a tendência psicológica ao homicídio? Correto. Será fatalmente homicida? Jamais. Pois pode fazer prevalecer a sua vontade e decidir, nessa encarnação, mudar o rumo da sua história evolutiva. Da mesma forma, se o espírito herda dos pais genes que construíram um cérebro mais identificado com a violência, terá ele uma maior tendência à violência? Correto. Será obrigatoriamente violento? Não, pois o espírito é senhor da genética. Ele pode fazer prevalecer a sua vontade e inibir esses genes e ser uma personalidade pacífica. Mas existe ainda uma terceira questão nessa nossa introdução, que vale a pena examinar, a de número 909. Porque é nessa questão em que parece que Allan Kardec quer encerrar de uma forma definitiva o tema do merecimento. Porque ele indaga assim: quer dizer então que o homem pode, em qualquer circunstância, vencer uma imperfeição? E a resposta: sim. E às vezes com bem pouco esforço. E termina com uma exclamação: como são poucos aqueles que se esforçam. Que resposta dura, minha gente. Nós preferíamos outra resposta. Nós preferimos uma resposta assim: depende, talvez,
tem que considerar os maus exemplos, tem que considerar o contexto. Nós estamos contextualizando sempre. Mas a resposta não diz isso. A resposta diz sempre, sempre. Em qualquer circunstância, um homem pode vencer os seus defeitos, e às vezes com bem pouco esforço. Porque na verdade muitos de nós estamos procurando soluções prontas para a nossa vida. Muitos de nós estamos identificados com uma postura messiânica, acreditando que vai se materializar em nossa vida, vindo sei lá de quem, do Deus, do governo, do patrão, da família, mudanças que vão resolver estruturalmente as nossas dificuldades. E nessa expectativa de que algo virá, nós vamos deixando passar as oportunidades. É como a história de um garotinho, alta madrugada, procurava alguma coisa debaixo de um poste. Um cidadão se aproximou e disse: meu filho, você perdeu alguma coisa? E ele disse: eu perdi a chave da minha casa. E ele perguntou: mas você perdeu a chave da sua casa aqui, debaixo do poste? E ele: não, moço, eu perdi a chave da minha casa no escuro, mas como aqui está claro, eu procuro aqui. Muitos de nós somos assim. Estamos procurando a solução dos nossos problemas no claro, lá fora, nas outras pessoas. Mas a solução dos nossos problemas, minha gente, está no escuro, dentro de nós. Daí a dificuldade de muitas pessoas se identificarem com a doutrina espírita. Muitos vêm ao centro, assistem uma ou duas palestras e nunca mais voltam. E dizem: o espiritismo não é para mim. Uma conhecida nossa, decepcionada com a religião tradicional da família, quis tentar alguma coisa com a doutrina espírita. E me pediu que eu indicasse o centro, e como ela mora em Santa Luzia, sugeri que fosse nas nossas reuniões públicas de quinta-feira à noite. E realmente ela foi. Eu a encontrava, conversávamos um pouquinho. Passaram-se os meses, ela desapareceu. Eu a encontrando então no outro local, perguntei: e aí, tem ido ao centro? E ela me deu essa resposta: Ricardo, o espiritismo não é para mim. Eu preciso de uma religião que me dê colo, que me carregue no colo. No espiritismo eu não vou encontrar isso. Daí a grande dificuldade do crescimento do movimento espírita. Éramos há 10 anos 4% de espíritas. Estudos realizados no ano passado mostraram: somos 4% de espíritas. Os evangélicos saíram da faixa dos 4, 5%, e em 10 anos pularam para a faixa dos 20%. Porque apresentam um discurso simplista, salvacionista. E vamos nós, nas penitenciárias, levar a mensagem espírita: converte-se 1, 2. E vão os evangélicos e convertem multidões, pastores surgem no meio dos bandidos. Porque o discurso é simples: basta acreditar, basta fé, anuncie o seu amor e a salvação se dá. O espiritismo diz: a aceitação da fé é apenas o primeiro passo. Outros degraus virão depois. Porque se nós chegamos ao fim de uma jornada, em que deixamos atrás de nós espinhos e pedras que feriram as pessoas, e lá no final da jornada nos arrependemos e dizemos assim: agora eu vou em frente, vai nada, vai voltar. Vai voltar para recolher os espinhos e as pedras que deixou e tratar das feridas daqueles que se machucaram com elas. Mas há muitas críticas à doutrina do merecimento humano. Pessoas inteligentes, pensadores da área da filosofia, da sociologia, criticam duramente a nossa ideia de que existe uma lei que rege os nossos atos e que pune os faltosos e que dá prêmio aos vitoriosos. Os críticos do merecimento costumam dizer: isso não é possível porque a vida não é justa. Nem sempre vence o melhor, nem sempre se dá bem na vida aquele que é mais justo, mais correto ou mais dedicado. Alguns costumam dizer que essa ideia de merecimento é para justificar o domínio de povos sobre outros, de pessoas sobre outras, de etnias sobre outras. E já ouvi pessoas dizerem que merecimento é conversa de homens brancos, heterossexuais, escolarizados e que se deram bem na vida. E que usam esse argumento para justificar onde estão e para dizer que todos aqueles que não venceram na vida, não venceram por culpa própria,
porque são fracos ou preguiçosos. Os críticos da doutrina do merecimento apresentam alguns argumentos para justificar a sua tese. O primeiro é o argumento intelectual. Nós sabemos que a inteligência humana tem uma herdabilidade de 50%. Isso significa que a genética explica 50% da variação de inteligência que existe entre nós. Pesquisadores começam a identificar no cérebro as regiões que respondem pela inteligência. Algumas coisas já estão mais ou menos definidas: o tamanho do cérebro, a quantidade de substância cinzenta no lobo frontal, a velocidade com que o impulso vai de um neurônio para o outro, questões relacionadas ao metabolismo da glicose, de tal forma que há cérebros muito melhor dotados intelectualmente do que outros. Os críticos dizem: como se fala em merecimento? Se as pessoas possuem e dispõem de recursos cognitivos diferentes. Como se falar de merecimento no indivíduo que recebeu da natureza um cérebro bem dotado e outro que recebeu um cérebro com deficiência? E é verdade, minha gente. Há pessoinhas com imensa dificuldade de aprender as coisas. Eu trabalho na rede pública há mais de 30 anos. Quantas vezes nós explicamos a mesma coisa para a mesma pessoa mais de 5 vezes? E podemos ser considerados pacientes, segundo Emmanuel, 5 vezes, sem se irritar. E a gente explica 5 vezes e percebe que não entenderam nada, não conseguem gravar as coisas. Como nós podemos dizer para uma pessoinha dessa: você pode ser qualquer coisa na vida, minha amiga, é só uma questão de esforço? Minha gente, isso não é possível. Uma segunda crítica que apresenta um segundo argumento são as diferentes condições socioeconômicas. Ora, como um indivíduo criado em bolsões de pobreza, sem estímulo lar para o estudo, sem assistência médica odontológica, com alimentação ineficiente, pode chegar ou galgar o mesmo posto que um jovem criado numa família rica, estudando nas melhores colégios, com assistência médica e odontológica? Não é possível. Não se pode falar em merecimento para indivíduos que recebem recursos de desenvolvimento diferentes. E um terceiro argumento, dizem eles, as oportunidades da vida. Nem todas as pessoas recebem da vida as mesmas oportunidades. Há indivíduos que a vida lhes sorri desde cedo. As portas vão sendo abertas, só encontram facilidades. Há outros que são os azarados. Nada dá certo. Montam um negócio, quebra. Estudam para chuchu, mas não conseguem passar no concurso. Quando passa, não são chamados. Como é que nós podemos falar em merecimento, dizem os críticos dessa doutrina, se as pessoas não recebem da vida as mesmas oportunidades? Vejamos um exemplo, fazendo aqui uma de advogado do diabo. Vamos imaginar que há um concurso público com uma vaga para promotor de justiça. Vamos imaginar que esse concurso seja honesto e que possam se inscrever qualquer pessoas que preencham as condições legais. Por hipótese, surgem 2 candidatos. O candidato número 1 é um filho de juiz de direito. Estudou na melhor faculdade de direito da cidade. Nunca precisou trabalhar, desde cedo acesso aos livros, estímulo cultural para o desenvolvimento da inteligência, assistência médica, odontológica, alimentação, 10. O segundo candidato àquela vaga é um filho de uma modesta lavadeira, que ficou órfão de pai aos 5 anos, e a mãe sozinha tem que criar 6 filhos. Ele teve que trabalhar desde cedo, estudou numa escola noturna com muitas dificuldades, sem estímulo no lar, sem acesso a livros, sem assistência médica, odontológica, alimentação ineficiente. Este é o candidato número 2. Considerando que ambos se esforçaram igualmente, qual deles provavelmente vencerá o concurso? Obviamente, o candidato número 1. Mas quando nós começamos a examinar tudo isso, colocando agora a sonda da reencarnação, quando nós começamos a entender que esse episódio é apenas um único, de uma longa história evolutiva, quando nós passamos a examinar que nós já vivemos muitas vezes,
que adquirimos créditos, que adquirimos débitos, que trazemos para cá todo esse pacote de possibilidades anteriores, as coisas começam a ficar mais claras. Tomemos o exemplo anterior e coloquemos nele uma pitada de reencarnação. Vamos imaginar que o nosso candidato número 1, o filho do juiz, tenha sido na encarnação anterior um filho de uma modesta lavadeira, que lutou com todas as dificuldades, mas fez o seu melhor. Não conseguiu chegar aonde realizava pelas dificuldades reencarnatórias, mas fez o seu melhor, adquiriu créditos, que nessa encarnação são oferecidos a ele. Vamos imaginar que o candidato número 2, o filho da modesta lavadeira, tenha sido na encarnação anterior um filho de juiz, que recebeu todas as facilidades e as negligenciou. Numa vida de oportunismo, de esperteza, de indolência, adquiriu débitos, que nessa encarnação são considerados como um convite da vida à sua autoeducação. Essa ideia de merecimento que a doutrina espírita trouxe para nós no Ocidente é milenar do outro lado da Terra, particularmente na Índia, e é conhecida com o nome de karma. A palavra karma em sânscrito quer dizer ação. Na verdade, é uma ação que gera uma consequência. É algo que se dá hoje, que teve origem num fato que o precedeu. Muitos de nós cometemos o equívoco de considerar como karma apenas coisas ruins. A gente diz frequentemente assim, referindo-se a um parente difícil, né? Meu karma. Não é? Um Fusquinha 67 que sempre nos deixa na mão, meu karma. Ninguém disse, referindo a uma esposa inteligente, amorosa, apresento-lhes meu karma. Ou com o Mercedes-Benz 2017, meu karma. Ninguém diz, mas podia dizer, porque também é karma. Karma não tem conotação de ruim ou bom, karma é ação e reação. É consequência do que se deu ontem. Há karmas bons, o espiritismo em nossa vida, a saúde, amigos. E há karmas ruins que a gente não precisa lembrar. Quando meu filho mais velho era bem pequeno, ele me fez a seguinte pergunta: se nós ajudamos alguém em dificuldade, nós estamos interferindo no karma dessa pessoa? Essa pergunta foi feita por Arthur Riedel, a um grande sábio do Oriente em visita ao Brasil. Ora, se nós sabemos que as pessoas precisam viver experiências dolorosas, que são experiências de crescimento, e nós então as ajudamos interferindo nessas experiências, nós não estamos interferindo no karma dessa pessoa? A pergunta é muito inteligente. A resposta do sábio foi mais inteligente ainda. Ele respondeu assim: quem é você para interferir no karma de alguém? Porque se a nossa ajuda acontece, minha gente, ela também faz parte do karma. É o lado bom de um karma ruim. Em Jesus, a doutrina do merecimento transparece em várias de suas passagens. Em João, Jesus diz assim: a cada um segundo as suas obras. Nada mais cristalino do que isso. Receberemos da vida o que oferecermos a ela. Receberemos das pessoas o que dermos a ela. Disse ainda Jesus: tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Olha a prospecção futura. Tudo o que nós fizermos hoje aqui vai gerar consequências para nós no amanhã. E quando Jesus vai ser preso no Monte das Oliveiras, e Pedro, num instante de reflexão, saca da espada e decepa a orelha do soldado Malco, ele volta e diz o quê? Pedro, quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. E quando Jesus vai curar o paralítico do tanque de Betesda, para mim uma das passagens mais extraordinárias do Evangelho. O tanque de Betesda era uma piscina de águas naturais. Uma vez por ano, as águas sofriam uma espécie de revolução hídrica, à semelhança do Pororoca no Amazonas. E acreditava-se que quando dessa pororoca, a primeira pessoa que pulasse na piscina se curava de qualquer coisa. A gente imagina como é que devia ser a coisa em volta do tanque, né? O povo gosta de tragédia.
A gente vai numa UPA, tem 60 pessoas. Puxa, quantos vão consultar? 8, o resto está ali, para que não tenha o que fazer, para matar o tempo. Tem um montinho de gente na rua, você vai, tem um cara ferido, é assim de gente. E agora, a infeliz prática de tirar uma foto da tragédia e julgar na rede. Como é difícil a gente evoluir. Nós fazíamos isso no século XVII, no século XVIII, era o circo dos horrores, onde nós colocávamos pessoas deformadas e cobrávamos ingresso, e os cidadãos de bem iam ver. Nós estamos fazendo a mesma coisa, pegando pessoas com perna quebrada, queimados, fotografando e jogando na rede, e mandando isso para os amigos, e eu fico pensando que a gente tem vontade de mandar para os inimigos, intoxicando a mente, entrando em ligação com espíritos atormentados, minha gente. Mas o tanque de Betesda devia ser uma festa, nesse particular. Jesus passa por ali, e tem um paralítico, e lhe pede a cura. O mais estranho é que Jesus volta e diz assim: mas tu queres que eu te cure? Te lascar essa, hein? O cidadão está com dor no corpo inteiro, vai no médico, o médico examina e diz: é fibromialgia. Vai querer que eu lhe melhore? Vai pensar, esse médico está maluco. O cidadão é paralítico, está ali pedindo a cura, e Jesus lhe pergunta: mas tu queres que eu lhe cure? Porque há muitas pessoas que não querem a cura. Há pessoas que são felizes na infelicidade, porque cura pressupõe responsabilidade perante a vida. Muitas pessoas querem ser coitadinhos, porque o povo tem pena. Aí o povo ajuda, não pede nada para ela, não, ela sofre dos nervos, toma Rivotril. Não, esse aqui você não pede nada não, ele tem pressão alta. E aí aquela história, defunto que encontra quem carrega, se balança. Mas a história do paralítico era essa. Há muitos anos, ele tentava chegar na piscina, mas não conseguia, alguém chegava antes. Aí a gente imagina, coitadinho, está chegando na época da pororoca. Aí vai ele se arrastando, chega lá, alguém pula primeiro, só no outro ano. Aí vai chegando o outro ano, vai ele, alguém pula primeiro. Aqui, ó, se sou eu ficava sentado na beira da piscina 1 ano, eu queria ver alguém pular primeiro. Na verdade, ele não queria a cura. E Jesus viu isso. Ele perguntou: mas agora você quer? Agora você quer mesmo? E parece pressentir que sim, Jesus o magnetiza e ele sai andando. Mas o que nos interessa é logo depois, quando Jesus o encontra no templo. Chama a um canto e diz assim: filho, não tornes a pecar, para que algo pior não lhe suceda. Porque aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Quando nós cometemos um erro, minha gente, nós estamos ligados mentalmente ao erro que se estabelece em nossa consciência. E ali ficará até que consigamos nos libertar dele. O karma e a lei do merecimento interessa de forma mais íntima quando nós examinamos o sofrimento humano. Tragédias aparecem todos os dias, estupros, mortes coletivas, balas atingem inocentes, e nós nos perguntamos: existe um sentido para isso? Existe uma lei de causalidade que rege esses fatos? Existem 3 princípios relacionados à lei do merecimento e o karma do sofrimento. O primeiro princípio nos diz o seguinte: há muitos problemas que surgem em nossa vida e que não têm causa nesta encarnação. Eu me lembro aqui de uma passagem na Revista Espírita, de março de 1858, quando Kardec reproduz a carta que recebeu de um leitor da revista e que lhe conta a sua situação. O leitor diz que acabara de ser vítima de um naufrágio e conseguira se salvar. Eram várias pessoas, a metade morreu, a outra metade se salvou. E ele já havia sido vítima de naufrágio 6 outras vezes. Em todas ele conseguira se salvar. E ele queria entender o porquê. Ele queria perguntar aos bons espíritos se ele tinha uma proteção especial. Porque nesse último naufrágio morreram um padre e uma irmã de caridade, segundo ele, pessoas generosas, que iam para uma instituição de amparo à criança, morreram, e ele não.
E ele queria entender a razão do fato. Kardec então pede ao Espírito São Luís que esclareça. E São Luís vai dizer ao leitor que a morte por afogamento não constava no instinto do seu destino. A expressão é de São Luís, instinto do destino. Todos nós possuímos instintos. Instinto, minha gente, é algo inato, é algo que vem pronto, que vem acabado. Instinto não é algo construído, não é algo que depende de escolhas atuais. Há situações que se dão em nossa vida e que não dependem das nossas ações. E o fio que liga o passado com o presente, nesses casos, invariavelmente é o sentimento de culpa. Porque quando nós ferimos o outro, nós criamos na nossa mente o que André Luiz chama de zona de remorso. Essa energia doente cria em torno de nós um campo magnético enfermiço, que atrai a doença, que permite a tragédia, que nos leva em direção ao sofrimento necessário ao auto-perdão. Um dos casos mais dramáticos que eu acompanhei nessa área foi de uma moça de mais ou menos 40 anos. Eu trabalhava à época na Policlínica de Benfica, quando ela chegou para consultar. De longe eu percebi a gravidade do quadro. Ela parecia um robozinho. Vinha amparada num lado pela filha, do outro pela irmã mais velha. Quando eu observei, já notei, ela não movimentava quase nenhuma articulação. Não era capaz de levantar os braços, dobrar os cotovelos, fechar e abrir as mãos. Pedi que se sentasse, ela não podia, porque a articulação do quadril já estava destruída, e eu vi logo que era um caso gravíssimo de artrite reumatoide. E comecei a minha anamnese perguntando há quanto tempo ela estava assim e quais tratamentos ela havia se submetido. E para meu espanto, ela me disse que estava doente há mais de 15 anos e que nunca havia procurado um médico para se tratar. E eu levei um tremendo susto, porque eu trabalhava ali a menos de 10 minutos de onde ela morava. Há 15 anos eu já estava trabalhando ali. Se ela procurasse ajuda, jamais a doença encaminharia do jeito que foi. Com os recursos disponíveis hoje, já tínhamos à época, certamente as consequências da enfermidade seriam minoradas. E naquele momento eu, num misto de indignação, de surpresa, sei lá o quê, perguntei a ela: minha filha, por que você se permitiu fazer isso com você? E ela deu a mais simplória de todas as respostas: ah, doutor, a vida é tão difícil, o senhor sabe como é, cuidar de marido, de filhos, nunca tive tempo para mim. É claro que a resposta não era essa. Essa era a resposta que ela poderia dar. A resposta real estava no inconsciente. Ela não saberia dizer. Na verdade, ali estava um espírito tão culpado que sequer se permitia procurar alívio para um problema tão grave. Aí, minha gente, nós começamos a entender as tragédias humanas. Indivíduos trabalham a vida inteira, monta uma casinha, compra as coisinhas para a casinha, vem uma tragédia natural e perde tudo. Indivíduos conseguem comprar um objeto importante no seu trabalho, na sua manutenção, vem o bandido e roubam. Num condomínio com 50 casas, o bandido entra naquela casa, mas é naquela, não é nas outras. É o magnetismo do devedor que cria o campo atrativo e que leva ao problema que precisa ser vivenciado. Eu queimei um karmazinho pequenininho recentemente. Na troca do meu apartamento por um apartamento maior, quando nós fizemos o negócio, estava definido que a cozinha modulada viria junto no pacote. Mesmo porque cozinha modulada é algo que é feito para o apartamento, não tem jeito de tirar e levar para outro lugar. Estava tudo certo, negócio fechado, tudo pago. Uma semana antes da mudança, o proprietário me liga: olha, eu tive pensando bem, se você quiser ficar com a cozinha, eu deixo. Você me dá mais tanto e estamos conversando. Eu fui até o corretor e falei: mas pelo que eu entendi, nós tínhamos incluído a cozinha. O corretor sumiu, desapareceu, não quis se comprometer, e o certo é que não estava escrito em lugar nenhum. Eu disse não, porque foi uma atitude desonesta dele,
E ele arrancou a cozinha com tamanha ferocidade que quebrou a pia. E nós chegamos sem cozinha e sem pia. E mudamos, eu, minha mulher e os filhos. Eu confesso a vocês que aquilo me chateou bastante. Ninguém gosta de ser enganado, não é? Aquilo me chateou bastante, a minha esposa, meus filhos. E não tem como você evitar, porque é a cozinha da sua casa. Não é? E toda hora que a gente entra, a gente lembrava. E lembrava igual a pedrinha que o Pacini gosta de dizer, não é? A brasinha que a gente não consegue tirar da mão. E aquilo estava nos chateando, passava dia, vinha dia, até que certa manhã eu acordei com um insight diferente. Como se um amigo dissesse assim: Ricardo, você está esquecendo que é espírita. A gente esquece com uma facilidade que é espírita, se descontrola como qualquer um, se descompensa como qualquer um, se aborrece com bobagem, cria confusão como qualquer um, tem medo da morte como qualquer um. Naquele momento o Espírito sinalizou para mim: meu caro, você está devolvendo uma cozinha que você tomou no passado. Daí, minha gente, honestidade, honradez de caráter não são apenas valores morais, são atitudes de inteligência que podem nos poupar de muitos problemas no futuro. Eu trabalho com dor na minha especialidade, eu vejo pessoas simulando doença para se afastar pelo INSS. Eu vejo pessoas afastadas sem nenhum motivo e continuam trabalhando. Eu vejo indivíduos aposentados por invalidez e trabalham como um touro. Estão enganando a si mesmos. Tudo aquilo que nós adquirimos hoje de forma desonesta, nós vamos devolver amanhã. Mas existe um segundo princípio que relaciona o karma do merecimento. Não mais as causas pretéritas dos problemas de hoje, mas as causas atuais. Porque se eu saio de casa com um fone de ouvido, respondendo 1 milhão de WhatsApp, caio no buraco e quebro a perna, não vou evocar karma. Foi resultado de desatenção. Tome o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, e Allan Kardec diz: a maior parte dos sofrimentos humanos tem a sua origem nesta encarnação. Quantos de nós, então, minha gente, poderíamos ser mais felizes, termos uma vida mais saudável, com menos dificuldades e menos aborrecimento, se focássemos os nossos atos em posturas mais saudáveis, mais éticas, mais corretas, mais dignas, mais bonitas? Quantos indivíduos infelizes com os filhos, porque nunca se preocuparam com eles? Quantos indivíduos infelizes na vida profissional, porque nunca fizeram um pouquinho mais de esforço para conseguir coisa melhor? Quantos indivíduos terminam a vida sozinhos, porque nunca valorizaram a família? Quantos indivíduos continuam caminhando sozinhos, porque querem um parceiro 5 estrelas? É como a história daquele cidadão que disse que só se casaria se encontrasse a mulher perfeita. E saiu o mundo afora em busca dessa mulher. 20 anos depois volta para casa, solteiro. Aí um amigo vai provocar ali, e aí perdeu seu tempo, não é? Essa mulher perfeita não existe, não é? Existe. Existe. Eu a encontrei. E o amigo: bom, mas se você a encontrou, por que você está solteiro até hoje? E ele: porque ela também está procurando o homem perfeito. Quantas pessoas infelizes, porque não se libertam de um sentimento de mágoa, de alguma coisa que sofreram há anos. Eu atendo no consultório pessoas atormentadas, porque foram vítimas de uma traição afetiva há 20 anos. E eu me pergunto, até quando nós vamos permitir que um infeliz destrua a nossa vida inteira? Até quando nós vamos manter lixos mentais, quando poderíamos nos libertar disso, deixar ele viver a sua vida e reconstruir o nosso destino? Quantas pessoas infelizes, porque cultivam a amargura, a tristeza, afastam de si as pessoas inteligentes e agradáveis, que poderiam ajudar num relacionamento saudável? Quantas pessoas que se autodestroem pela preocupação desnecessária, neurótica? Porque há indivíduos, minha gente, que não precisam de problema. Eles são o próprio problema.
A gente pergunta para uma mãe na consulta: sua filha teve sarampo? E ela responde assim: ainda não, doutor. Perguntamos para um rapaz que iniciou no emprego novo: e aí, meu filho, está feliz? E ele: por enquanto. Porque muitos de nós estamos sempre na expectativa do pior, esperando alguma coisa ruim. Eu tenho uma conhecida minha que me falou: Ricardo, eu não sei o que vai ser da minha vida quando os meus filhos crescerem, porque a minha vida é preocupar com eles. Eu disse: você vai se preocupar com seus netos, boba, fique tranquila. Porque isso é traço de personalidade, a gente não se liberta. Eu tenho uma paciente que se preocupa tanto com tudo e com todos, que outro dia o filho falou com ela: mamãe, nós vamos criar para a senhora uma firma. A firma vai ser Disque Preocupação. Quando alguém tiver com um problema, telefona para a senhora preocupa por ele. E eu li certa feita um artigo de um médico canadense, um médico de família, e de tanto entender pessoas que haviam adoecido por excesso de preocupação, resolveu fazer um trabalho prospectivo. Sempre que atendia alguém nessa situação, anotava o motivo da doença, a época, a data e registrava e guardava os prontuários. Fez isso por 20 anos, coisa de canadense. Depois de 20 anos, ele resolveu conversar com aqueles pacientes, era um médico de família, vinculado à comunidade, para saber deles se a preocupação que os havia adoecido no passado se concretizara no futuro. 80% deles disseram: não. O meu foco de preocupação nunca se materializou no futuro. Por isso, Henry Ford, esse espírito admirável, no final da sua vida disse: minha existência foi constituída de 100% de preocupações. 99% delas nunca se realizaram. Mas existe ainda, minha gente, antes de concluirmos, um terceiro princípio que se identifica com a lei do merecimento: a mutabilidade do karma. O karma não é, muitas vezes, aquilo que imaginamos. Algo que vem pronto, inacabado, cristalizado. Essa ideia muito comum, particularmente entre os espíritas mais antigos: eu tinha que passar por isso, tinha que ser assim. Nem sempre as coisas são dessa forma, porque o karma possui uma dinâmica. O karma é algo fluido, é algo que nós trazemos e que estamos construindo e reconstruindo. E na medida em que nós nos modificamos como pessoas, o karma também se modifica. J.L. Simmons, um autor norte-americano, diz assim: se você quebrou o braço de alguém numa vida, não é necessário que na outra vida você tenha o braço quebrado, a não ser que você acredite nisso, a não ser que você queira isso, a não ser que você atraia isso. Se você foi carrancudo para com as pessoas durante toda uma vida, não é preciso que na vida seguinte as pessoas sejam carrancudas para com você. Basta que você comece a sorrir. E quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, na questão 1004, encontramos Allan Kardec indagando: em que se baseia a duração do sofrimento do espírito culpado? E a resposta: no tempo necessário ao seu melhoramento. Se nós crescemos espiritualmente, os impositivos kármicos de sofrimento, paulatinamente, vão sendo diluídos. Daí, minha gente, quando se examina a questão do merecimento e do karma, é necessário saber que nós estamos a todo momento construindo e reconstruindo a nossa vida. Não importa muito o que nós fizemos ontem, porque o que nós fizemos ontem não é motivo de ação hoje. Conta o que nós estamos fazendo hoje. Por isso, Joana de Ângeles, no livrinho Vida Feliz, diz assim: você não é melhor nem pior do que ninguém. A diferença entre você e os outros não está naquilo que você é, está naquilo que você faz. O que nós somos é resultado do que fizemos ontem, não dá para mexer nisso. O que nós fazemos será o resultado daquilo que nós seremos amanhã. Um forte abraço a todos.